Você já sentiu aquele aperto no peito, quando percebe que mais um mês está chegando ao fim, e você continua no mesmo lugar? Você já olhou para o calendário e viu julho se aproximando com uma mistura de esperança e medo, sabendo que precisa de uma mudança real, mas sem saber exatamente como começar? Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você está clamando por transformação, por proteção, por uma vida diferente. E eu quero te dizer algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Julho não precisa ser mais um mês perdido na sua vida. Ele pode ser o mês da sua virada. O mês em que você finalmente toma as rédeas do seu destino e constrói a proteção que tanto busca. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer uma oração contigo, porque acredito que toda transformação verdadeira começa com uma conexão espiritual profunda. Feche os olhos comigo por um momento e vamos nos conectar com o universo, com essa força maior que governa todas as coisas. Pai Celestial, fonte de toda sabedoria e proteção, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com corações abertos e mentes receptivas. Pedimos que abençoes este tempo que passaremos juntos, que cada palavra aqui compartilhada seja uma semente de transformação plantada em solo fértil, que Tu nos dês discernimento para compreender os princípios eternos que podem mudar nossas vidas, coragem para aplicá-los e persistência para não desistir quando os desafios aparecerem. Protege-nos, Senhor, de toda negatividade, de todo pensamento limitante, de toda força que tenta nos manter pequenos, e que julho seja realmente um mês de proteção divina, prosperidade e crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com nossos corações alinhados e nossa mente aberta, quero compartilhar contigo algo que Napoleão Hill descobriu ao estudar os homens mais bem-sucedidos de sua época. A proteção verdadeira não vem de fora para dentro, ela é construída de dentro para fora. Você está me ouvindo? A proteção que você busca para julho, para a sua vida, para seu futuro, ela não vai chegar como um presente do céu. Ela precisa ser construída por você, através de princípios específicos, através de ações deliberadas, através de uma mentalidade que Napoleão Hill chamou de consciência do sucesso. Mas me diga uma coisa, você realmente acredita que merece proteção? Você realmente acredita que merece prosperidade? Porque se há uma dúvida sequer em seu coração, se há uma voz sussurrando que você não é digno, que não é capaz, que não merece coisa boa, então precisamos começar exatamente aí. Napoleão Hill descobriu que o primeiro e mais importante passo para qualquer transformação é o que ele chamou de propósito definido. Mas não é qualquer propósito. É um propósito que nasce da convicção profunda de que você foi criado para algo maior, de que você tem direito à abundância, de que você merece proteção e prosperidade. Então me responda agora, com toda honestidade, qual é o seu propósito para julho? Não me diga que é apenas sobreviver mais um mês. Não me diga que é apenas pagar as contas. Isso não é propósito. Isso é resignação. Seu propósito precisa ser algo que faça seu coração acelerar. Algo que te dê motivo para levantar da cama, mesmo nos dias difíceis. Algo que seja maior que seus medos e suas limitações atuais. Napoleão Hill ensinou que quando você tem um propósito definido, quando você sabe exatamente o que quer e por que quer, o universo inteiro conspira a seu favor. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Esse propósito precisa estar alinhado com princípios espirituais eternos. Precisa estar conectado com algo maior que você mesmo. Porque quando você busca proteção apenas para si, quando você busca prosperidade apenas para seu próprio benefício, você está limitando o poder que pode fluir através da sua vida. Mas quando você entende que sua proteção, sua prosperidade, seu sucesso são ferramentas para abençoar outros, para servir a um propósito maior, para glorificar o Criador que te deu talentos únicos, então você se conecta com uma fonte de poder que é literalmente ilimitada. E é essa conexão que vai fazer de julho não apenas um mês protegido, mas um mês transformador. Agora, deixe-me te ensinar o primeiro princípio prático que Napoleão Hill descobriu e que você pode aplicar imediatamente para começar. Julho protegido, o poder da fé aplicada. Não estou falando de fé passiva, daquela fé que fica esperando que as coisas aconteçam. Estou falando da fé que age, da fé que se move, da fé que constrói. Você sabia que Napoleão Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas tinham uma característica em comum? E ela é AGM como. Se o sucesso fosse inevitável, mesmo quando não tinham garantias, elas se preparavam para a vitória mesmo antes de vê-la. Elas construíam proteção mesmo quando ainda se sentiam vulneráveis. E sabe por quê? Porque elas entenderam um princípio espiritual fundamental.
a fé sem obras é morta, mas a fé com ação é uma força criativa poderosa. Então, o que isso significa para você começar julho protegido? Significa que você precisa parar de esperar sentir-se seguro para começar a agir. Você precisa começar a agir para se sentir seguro. Você precisa começar a construir sua proteção hoje, com os recursos que tem hoje, com o conhecimento que tem hoje, com a fé que tem hoje. E aqui entra o segundo princípio que quero compartilhar contigo: o princípio da preparação mental. Napoleon Hill descobriu que a mente é como um jardim, menos tudo que você planta nela cresce. Se você planta pensamentos de medo, colhe experiências de insegurança. Se você planta pensamentos de escassez, colhe experiências de limitação. Mas se você planta pensamentos de proteção, de abundância, de sucesso, você colhe experiências que confirmam essas crenças. Mas me diga, o que você tem plantado na sua mente ultimamente? Quando você pensa em julho, quando você pensa no seu futuro, que tipo de imagens aparecem? Que tipo de sentimentos surgem? Se são imagens de dificuldade, de luta, de sobrevivência, então você está programando sua mente para criar exatamente essas experiências. Napoleon Hill ensinou uma técnica poderosa que ele chamou de autossugestão. É o processo de alimentar sua mente subconsciente com pensamentos e imagens que estão alinhados com o que você quer criar, não com o que você quer evitar. E quando você combina essa técnica com oração, com conexão espiritual, o poder se multiplica exponencialmente. Então, aqui está um exercício prático que quero que você faça comigo agora mesmo. Feche os olhos novamente e vamos criar juntos uma imagem mental poderosa. Visualize julho como um mês de proteção divina sobre sua vida. Veja-se acordando todos os dias com gratidão, com energia, com propósito. Veja suas finanças se organizando, suas oportunidades se multiplicando, seus relacionamentos se fortalecendo. Veja-se tomando decisões sábias, evitando armadilhas, atraindo pessoas e situações que contribuem para seu crescimento. Sinta a sensação de estar verdadeiramente protegido, não por acaso, mas porque você se alinha com princípios universais que atraem proteção. Sinta a paz que vem de saber que você está no caminho certo, fazendo as coisas certas, pelas razões. Agora abra os olhos e carregue essa sensação com você. Mas visualização sem ação é apenas fantasia. E aqui entra o terceiro princípio que Napoleon Hill descobriu: o princípio da ação organizada. Ele percebeu que todas as pessoas bem-sucedidas tinham planos específicos, não apenas sonhos vagos. Elas sabiam exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Então, vamos ser práticos. Se você quer começar julho protegido, você precisa de um plano. E esse plano precisa abordar as principais áreas da sua vida: espiritual, mental, emocional, física e financeira. Porque proteção verdadeira é proteção integral. Na área espiritual, você precisa estabelecer uma rotina diária de conexão com o divino. Pode ser através de oração, meditação, leitura de textos sagrados, ou qualquer prática que te conecte com algo maior que você mesmo. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas tinham algum tipo de prática. A spiritual, regular. Elas entendiam que o sucesso duradouro não pode ser construído apenas com esforço humano. Precisa estar alinhado com princípios espirituais eternos. Na área mental, você precisa se comprometer com um crescimento contínuo. Isso significa ler livros que expandam sua mente, ouvir conteúdos que elevem seu pensamento, cercar-se de pessoas que te inspirem a ser melhor. Napoleon Hill chamou isso de Ment Mastermind, a ideia de que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você quer proteção e prosperidade, precisa se cercar de pessoas que já vivem esses princípios. Na área emocional, você precisa aprender a gerenciar seus estados internos. Isso significa não permitir que circunstâncias externas controlem seu humor, sua motivação, sua fé. Significa desenvolver o que Napoleon Hill chamou de autocontrole. A capacidade de manter-se centrado e focado mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico. Na área física, você precisa cuidar do templo que abriga sua alma. Isso significa alimentar-se bem, exercitar-se regularmente, descansar adequadamente. Napoleon Hill descobriu que não existe sucesso duradouro sem saúde física, porque o corpo é o veículo através do qual você manifesta seus sonhos no mundo material. E na área financeira, você precisa aplicar os princípios de administração sábia que Napoleon Hill ensinou. Isso significa viver abaixo das suas possibilidades, investir em seu crescimento pessoal e profissional, criar múltiplas fontes de renda e sempre
sempre. Sempre separar uma parte do que ganha para investimentos de longo prazo. Mas aqui está algo crucial que quero que você entenda. Proteção não é apenas sobre evitar problemas. É sobre estar preparado para transformar problemas em oportunidades. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas tinham uma característica em comum. Elas viam obstáculos como degraus, não como barreiras. Então, quando Júlio trouxer desafios, e ele vai trazer porque a vida sempre traz, você não vai se desesperar. Você vai se perguntar: que lição posso aprender aqui? Que oportunidade está escondida neste problema? Como posso usar esta situação para me tornar mais forte, mais sábio, mais preparado? E aqui entra um dos princípios mais poderosos que Napoleon Hill ensinou. O princípio da persistência inteligente. Não é apenas sobre não desistir, é sobre não desistir da forma certa. É sobre ajustar a estratégia quando necessário, mas nunca abandonar o objetivo. É sobre aprender com os fracassos, mas nunca se identificar como fracassado. Você está entendendo o que estou dizendo? Começar julho protegido não é sobre ter uma vida perfeita, sem problemas. É sobre ter uma mentalidade que transforma qualquer situação em uma oportunidade de crescimento. É sobre ter uma fé que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. É sobre ter uma visão que enxerga além das aparências temporárias e se conecta com possibilidades eternas. E sabe o que mais? Napoleon Hill descobriu que quando você realmente se compromete com esses princípios, quando você realmente decide viver de acordo com essas verdades, o universo começa a conspirar a seu favor de maneiras que você nem pode imaginar. Oportunidades começam a aparecer, pessoas certas cruzam seu caminho, recursos se manifestam, portas se abrem. Mas isso não acontece por mágica. Acontece porque você se alinha com leis universais que sempre estiveram funcionando, você apenas não sabia como acessá-las. É como sintonizar uma estação de rádio, menos as ondas sempre estiveram no ar. Você só precisava ajustar a frequência. Então deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar a sua vida. Você está disposto a ajustar sua frequência? Você está disposto a abandonar pensamentos e hábitos que te mantêm na mediocridade para abraçar princípios que te levarão à excelência? Você está disposto a sair da zona de conforto da reclamação e entrar na zona de poder da criação? Porque se você realmente está disposto a fazer o que for necessário para começar julho protegido, então preciso te ensinar mais um princípio fundamental que Napoleon Hill descobriu: o princípio da gratidão ativa. Não, estou falando de gratidão passiva, daquela gratidão que apenas agradece pelo que já tem. Estou falando de gratidão ativa, que agradece antecipadamente pelo que está por vir, que reconhece as bênçãos mesmo antes delas se manifestarem fisicamente. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente prósperas tinham uma atitude de gratidão constante. Elas não esperavam ter motivos para ser gratas, elas escolhiam ser gratas e então encontravam motivos. Elas entendiam que gratidão não é uma resposta às circunstâncias, é uma escolha que cria circunstâncias. Então, mesmo que julho ainda não tenha começado, mesmo que você ainda não veja evidências físicas da proteção que busca, você pode começar a agradecer agora. Você pode agradecer pela oportunidade de crescer, pela chance de aplicar esses princípios, pela fé que te trouxe até aqui. E quando você faz isso, quando você escolhe gratidão, mesmo antes de ver resultados, você está enviando uma mensagem poderosa para o universo. Você está dizendo: eu confio, eu acredito, eu sei que o melhor está por vir. E o universo responde a essa fé com manifestações que confirmam sua crença. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo. Esses princípios não são teoria, são prática. Eles não funcionam se você apenas os conhece. Eles funcionam quando você os aplica. E aplicar exige disciplina, exige consistência, exige compromisso. Napoleon Hill descobriu que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas que lutam não está no conhecimento que possuem, está na aplicação consistente desse conhecimento. Qualquer pessoa pode aprender esses princípios, mas apenas algumas se comprometem a vivê-los diariamente. Então, aqui está meu desafio para você. Não deixe este momento ser apenas mais um conteúdo que você consome e esquece. Faça dele um ponto de virada na sua vida. Faça dele um momento em que você decide que julho será diferente, que sua vida será diferente, que você será diferente. Comece hoje mesmo aplicando o que aprendeu. Defina seu propósito para julho com clareza cristalina. Estabeleça sua rotina de conexão espiritual. Alimente sua mente com pensamentos de proteção e prosperidade. Crie seu plano de ação para as 5 áreas da vida. Pratique gratidão ativa todos os dias. E quando julho chegar,
quando você olhar para trás e ver a transformação que aconteceu. Você vai entender o que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Você tem acesso aos mesmos princípios que guiaram os homens e mulheres mais bem-sucedidos da história. Você tem a mesma fonte de poder espiritual que está disponível para todos os filhos. Você tem tudo o que precisa para começar julho protegido e terminar julho transformado. A única pergunta que resta é: você vai usar o que tem? Você vai aplicar o que aprendeu? Você vai se comprometer com a transformação que seu coração tanto deseja? Se a resposta é sim, se algo dentro de você está dizendo: eu estou pronto, então quero te pedir algo importante. Primeiro, deixe seu like neste vídeo como um ato de fé, mostrando que você recebeu esta mensagem em seu coração e está comprometido com sua transformação. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você encontrará mais conteúdos baseados nos princípios eternos de Napoleon Hill que vão continuar alimentando seu crescimento. E terceiro, deixe um comentário me contando qual princípio mais impactou você hoje e como você pretende aplicá-lo em julho. Porque quando você se compromete publicamente, quando você declara suas intenções, você está ativando uma força poderosa que vai te ajudar a manter o foco e a disciplina necessários para a transformação. Se a resposta é sim, se algo dentro de você está dizendo: eu estou pronto, então quero te pedir algo importante. Primeiro, deixe seu like neste vídeo como um ato de fé, mostrando que você recebeu esta mensagem em seu coração e está comprometido com sua transformação. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você encontrará mais conteúdos baseados nos princípios eternos de Napoleon Hill que vão continuar alimentando seu crescimento. E terceiro, deixe um comentário me contando qual princípio mais impactou você hoje e como você pretende aplicá-lo em julho. Porque quando você se compromete publicamente, quando você declara suas intenções, você está ativando uma força poderosa que vai te ajudar a manter o foco e a disciplina necessários para a transformação. Lembre-se, Napoleon Hill descobriu que o sucesso não é um acidente, é uma decisão seguida de ação consistente. E sua decisão de estar aqui, de absorver esses princípios, de se comprometer com a mudança, já é o primeiro passo da sua jornada rumo a um julho verdadeiramente protegido e próspero. Que Deus abençoe sua jornada, que o universo conspira a seu favor. E que julho seja um mês em que você finalmente se torna a pessoa que sempre soube que poderia ser. A proteção que você busca está ao seu alcance. Os princípios estão revelados. Agora é hora de agir. E agora, antes de encerrarmos, quero compartilhar contigo algo que Napoleon Hill descobriu nos seus últimos anos de pesquisa. Algo que ele considerava o princípio mais poderoso de todos. O princípio da entrega consciente. Ele percebeu que, quando você para de lutar contra a vida e começa a fluir com ela, quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar no processo, quando você para de agir apenas por medo e começa a agir por amor, tudo muda. Você vê, meu amigo, a proteção que você busca para julho não é apenas sobre blindar-se contra problemas. É sobre desenvolver uma confiança tão profunda nos princípios universais, uma fé tão sólida no poder que governa todas as coisas, que você se torna literalmente imune ao medo. Não porque os desafios não vão aparecer, mas porque você sabe que tem tudo o que precisa para transformá-los em vitórias. Napoleon Hill estudou pessoas como Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Estudou Henry Ford, que foi ridicularizado quando disse que colocaria um automóvel na garagem de cada família americana. Estudou Andrew Carnegie, que veio da pobreza extrema e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E sabe o que todos eles tinham em comum? Eles entenderam que proteção verdadeira não é evitar fracassos, é ter a capacidade de se levantar mais forte depois de cada queda. Então, quando você está se preparando para começar julho protegido, você não está se preparando para uma vida sem desafios. Você está se preparando para uma vida onde os desafios se tornam trampolins para níveis mais altos de sucesso e realização. Você está se preparando para uma vida onde cada não te aproxima do sim definitivo. Você está se preparando para uma vida onde cada porta fechada te direciona para a porta certa. E isso, meu querido ouvinte, isso é liberdade verdadeira. Isso é proteção real. Quando você não precisa mais que as circunstâncias sejam perfeitas para se sentir seguro. Quando você não precisa mais da aprovação dos outros para saber seu valor. Quando você não precisa mais de garantias externas para ter fé no seu futuro,
você se torna verdadeiramente livre. Napoleon Hill chamou isso de riqueza mental, um estado de consciência onde você sabe, sem sombra de dúvida, que tem acesso a todos os recursos necessários para criar a vida que deseja. E você vive nesse estado, quando você opera a partir dessa consciência. O mundo físico não tem escolha, senão refletir essa realidade interna. Mas deixe-me te alertar sobre algo importante. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela é um processo, uma jornada, um crescimento gradual, mas consistente. E é exatamente por isso que julho é tão importante. No Pork. É um mês mágico, mas porque é uma oportunidade de começar, de dar o primeiro passo, de plantar as sementes que vão florescer nos meses e anos seguintes. Você entende o que estou dizendo? Julho protegido não é o destino final. É o ponto. Liberty é o mês em que você decide parar de viver por acaso e começar a viver por design. É o mês em que você decide parar de reagir à vida e começar a criá-la conscientemente. E para isso acontecer, para essa transformação se tornar realidade, você precisa fazer algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Você precisa assumir total responsabilidade pela sua vida. Não 50%, não 80%, mas 100% de responsabilidade. Isso significa parar de culpar as circunstâncias, parar de culpar outras pessoas, parar de culpar o passado e começar a focar no que você pode controlar: seus pensamentos, suas emoções, suas decisões e suas ações. Napoleon Hill descobriu que essa diferença fundamental entre pessoas que vivem vidas extraordinárias e pessoas que vivem vidas comuns. As pessoas extraordinárias assumem responsabilidade total, enquanto as pessoas comuns sempre encontram algo ou alguém para culpar. E quando você assume responsabilidade total, quando você para de ser vítima e se torna criador, você acessa um poder que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Então, meu amigo, minha amiga, enquanto você se prepara para julho, enquanto você aplica esses princípios que Napoleon Hill nos ensinou, lembre-se de que você não está apenas mudando um mês da sua vida. Você está mudando o padrão da sua vida. Você está estabelecendo um novo nível de excelência que vai se expandir para todas as áreas da sua existência. E quando dezembro chegar, quando você olhar para trás e ver a jornada que percorreu, você vai entender o que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Você vai ver como cada desafio de julho te fortaleceu, como cada obstáculo te ensinou algo valioso, como cada momento de dúvida te levou a uma fé mais profunda. Mas mais importante que isso, você vai se tornar uma inspiração para outros. Você vai se tornar prova viva de que é possível transformar a vida através da aplicação consistente de princípios corretos. Você vai se tornar um farol de esperança para aqueles que ainda estão lutando, ainda estão buscando, ainda estão tentando encontrar o caminho. E essa talvez seja a forma mais poderosa de proteção que existe, quando você se torna tão forte, tão centrado, tão alinhado com princípios universais, que sua própria presença eleva e protege aqueles ao seu redor. Quando você se torna um canal de bênçãos, um instrumento de transformação, uma força para o bem no mundo. Isso é o que Napoleon Hill realmente descobriu em seus anos de pesquisa. Ele descobriu que o sucesso verdadeiro não é apenas sobre conquistas pessoais, é sobre se tornar a melhor versão de si mesmo para poder servir melhor aos outros. É sobre desenvolver seus talentos não apenas para seu próprio benefício, mas para contribuir com algo maior que você mesmo. Então, enquanto você se prepara para começar julho protegido, carregue essa visão em seu coração. Veja-se apenas como alguém que está buscando proteção, mas como alguém que está se tornando uma fonte de proteção para outros. Veja-se não apenas como alguém que está buscando prosperidade, mas como alguém que está se tornando um canal de prosperidade para sua família, sua comunidade, seu mundo. Porque quando você vive com esse propósito, quando você opera a partir dessa consciência expandida, você se conecta com forças que vão muito além da sua capacidade individual. Você se torna parte de algo maior, algo eterno, algo que transcende as limitações temporais e toca o infinito. E é essa conexão, essa consciência, essa forma de viver que vai fazer de julho não apenas um mês protegido, mas um mês sagrado. Um mês onde você experimenta o que significa estar verdadeiramente alinhado com o propósito da sua alma, com o plano do Criador para sua vida, com o potencial infinito que existe dentro de você. Que assim seja. Que julho seja o início de uma nova era na sua vida. Que seja um mês em que você finalmente se torna quem sempre soube que poderia ser. E que a proteção que você busca se manifeste
não apenas como segurança externa, mas como uma paz interna tão profunda, uma confiança tão sólida, uma fé tão inabalável, que nada no mundo possa perturbá-la. A jornada começa agora. Os princípios estão revelados. O poder está disponível. Tudo que resta é sua decisão de caminhar pela fé, de aplicar o que aprendeu, de se tornar a pessoa que seus sonhos estão esperando que você se torne. Julho protegido não é apenas uma possibilidade, é uma promessa que se cumpre quando você se alinha com as leis universais que Napoleon Hill descobriu e que estão disponíveis para todos que têm coragem de aplicá-las. Que você tenha essa coragem, que você tome essa decisão, que você viva essa transformação.